Uma boa adaptação de heróis, na minha opinião, é aquela que consegue capturar a essência do personagem e respeitar a diegese do personagem. Ah, não sabe o que é diegese? Calma aí que eu te explico. Diegese é um termo usado na narratologia, cinema, literatura e estudos de mídia para se referir ao universo interno da história, ou seja, tudo aquilo que pertence ao mundo ficcional apresentado. Como o vídeo de hoje é sobre Batman, a diegese do personagem seria justamente tudo aquilo que existe dentro do mundo do personagem, independentemente da versão. Vou exemplificar para ficar mais fácil de entender. Gotham City é um elemento diegético do Batman. A Mansão Wayne, a Batcaverna, o Comissário Gordon, o Coringa, o Pinguim, Duas Caras, o Charada, o Robin, o Alfred, o Asa Noturna, o Batmóvel, o fato dele não matar... São todos elementos diegéticos do Batman. Dito isto, é claro que transpor em escala 1 para 1 os elementos dos quadrinhos para o cinema nem sempre é possível. No caso do Batman, ele é um personagem extremamente versátil, em que esses elementos diegéticos conseguem ser adaptados de maneira mais verossímil. Sabendo de tudo isso, o filme que melhor adapta o Batman, pra mim, é The Batman de 2022. Mas calma lá, eu não tô falando que esse é o melhor filme com o Batman, mas, na minha opinião, é o melhor filme do Batman. Antes que venham nos comentários dizendo que Cavaleiro das Trevas é o melhor filme, eu até concordo, mas a melhor adaptação está em The Batman, e eu vou tentar te explicar aqui nesse vídeo. Enfim, sem mais delongas, vamos falar um pouco mais sobre o filme. Em julho de 2015, Ben Affleck entrou nas negociações com a Warner Brothers para interpretar e dirigir e co-roteirizar o filme do Batman em conjunto com o roteirista famoso dos quadrinhos, Geoff Johns. Em maio de 2016, Jeremy Irons, ator que viveu Alfred no Snyderverso, confirmou que estava ligado ao The Batman, enquanto Affleck afirmou que seu filme solo teria como fonte os quadrinhos do Homem-Morcego, porém, seria uma história completamente original, envolvendo Joe Manganiello como o Exterminador, sim, o valentão do Homem-Aranha do Sam Raimi, e Jared Leto como Coringa. The Batman, de Affleck, foi o projeto mais complicado da DC nessa época. Muitos criticaram a contratação de Ben Affleck como Batman devido ao seu papel extremamente questionável como Demolidor em 2003. Em 2017, Affleck desistiu do projeto devido à insatisfação com o seu próprio roteiro. Quem diria, né? No mesmo ano, Matt Reeves, que tinha dirigido os filmes Reboot de Planeta dos Macacos, foi contratado para assumir as rédeas da história e fazer o filme do seu jeito. A primeira coisa que o Matt Reeves fez foi jogar o roteiro fora e repensar a história para um Batman no começo de sua carreira. E aqui ele acertou demais. Vê só, os quadrinhos que Reeves divulgou que seriam inspirações para a história do filme seriam Batman 1, Batman O Longo Dia das Bruxas e Batman Ego, simplesmente 3 das melhores histórias do Homem-Morcego. A ideia de Reeves era trazer um Batman no começo de sua carreira e bem mais jovem, ou seja, Ben Affleck também não poderia mais interpretar o personagem. Affleck agora seguiria no projeto como produtor. Em 2019, o roteiro foi finalizado e aprovado pela Warner Brothers, e o filme entrou em pré-produção. Na mesma época, Ben Affleck se desligou do projeto completamente e também do próprio DCEU. Para interpretar o Batman, alguns atores realizaram audições. Foram eles Nicholas Hoult, sim, o Lex Luthor, Armie Rammer, sim, o esquisitão cancelado de Hollywood, Aaron Taylor Johnson, sim, de Kick-Ass e Craven, e Robert Pattinson, o vampirão do Crepúsculo. Desde o início, Matt Reeves já queria que Robert Pattinson interpretasse o Batman após ver sua performance no filme Bom Comportamento de 2017. Uma coisa que ajudou a Warner a aceitar o nome de Pattinson, além de seus trabalhos de cunho mais artístico, foi que ele nunca tinha aparecido no MCU, o que a Warner achou que seria essencial para dar uma nova cara ao Homem-Morcego. Outros atores que também foram escolhidos para o filme nessa época foram Andy Serkis como Alfred, e na época eu pensei... Jeffrey Wright como Gordon, Zoe Kravitz como Mulher Gato, Paul Dano como Charada e Colin Farrell como Pinguim. E na época eu pensei... Beleza, explicada a história da produção do filme, vamos falar sobre o filme em si. O filme começa e já de cara dá o tom da trama. A cena do Charada matando o candidato a prefeito com uma espécie de picador de gelo é brutal e já mostra que o filme não vai pegar leve na violência. Lembrando que The Batman foi o primeiro filme do Batman para maiores de 18 anos. The Batman ele tem um pacing mais lento, ou seja, o ritmo mais lento que os demais filmes do Homem-Morcego.
Particularmente, eu não me senti incomodado com essa lentidão, entre muitas aspas, do filme. Eu acho que ela é bem aproveitada para criar uma sensação de esforço e tensão contínuos. Temos, logo depois, a narração do Batman, que pra mim é uma aula do personagem. Matt Reeves adiciona um diário pessoal ao Batman aqui nesse filme. Esse recurso é utilizado para que o espectador consiga interpretar as situações sob a visão do próprio Batman. É um recurso manjado e com grande potencial de dar problema em um filme devido ao fato de que pode ser expositivo até demais. Porém, Reeves dosa bem aqui o uso desse recurso ao longo do filme. A adaptação de Gotham City nesse filme, pra mim, é a melhor de todas e é muito impressionante. Gotham aqui é uma cidade grande, luxuosa, porém carrega esse ar de podridão e sujeira que é transportado diretamente dos quadrinhos. Reeves adiciona cenas do Batman caminhando pelas ruas de Gotham, na chuva, e torna tudo aquilo ali uma cidade mais crível, porém diferente de qualquer outra que a gente já tinha visto no cinema. Vale lembrar que o Batman de Christopher Nolan filmava muitas das cenas de Gotham em Chicago, e terminava que Gotham parecia com Chicago. Aqui, Robert Pattinson faz um Batman com uma presença muito potente e o seu olhar e a postura vão se alternando entre Bruce Wayne e Batman de uma maneira muito bem feita. Uma crítica que eu acho válida aqui, que muita gente faz para o filme, é que o Bruce Wayne do Robert Pattinson é muito depressivo e introspectivo, coisa que se destoa dos quadrinhos. E isso é verdade, porém aqui necessariamente eu não acho um problema, já que ele é um Batman em começo de carreira. Todo esse imaginário de um Bruce Wayne como playboy ainda pode ser explorado nos próximos filmes, então, por enquanto, eu consigo dar o benefício da dúvida pro Bruce Wayne de Robert Pattinson. Uma coisa que reforça isso que eu tô falando é que ao chegar na Batcaverna pela primeira vez, o Bruce tem um diálogo com o Alfred em que o Alfred fala justamente sobre o Bruce Wayne não poder correr da sua vida civil para sempre. Afinal de contas, as empresas Wayne estão meio mal das pernas. Batman então começa a investigar a morte do prefeito e outro elemento maravilhoso que Matt Reeves apresenta aqui, indiretamente, ou seja, ele não escancara para o espectador com todas as letras, porém dá para chegar nessa conclusão, é o ressentimento da polícia de Gotham City em ter que contar com a ajuda do Batman nas investigações. E isso é removido diretamente de Gotham City contra o Crime, uma minissérie escrita por Ed Brubaker e Greg Rucka, que mostra o lado da polícia de Gotham em relação ao Batman e seus vilões. Inclusive, outra pessoa que não sabe se confia tanto no Batman aqui é o próprio Gordon. Toda essa visão noir e investigativa aqui no filme, pra mim, é perfeita. The Batman é um filme que explora uma diferente visão do personagem nas telonas, sendo que é uma visão extremamente comum nos quadrinhos, essa questão do Batman ser um detetive. E aí, quando eu falo que não precisa inventar muito pra fazer um bom filme de herói, e que a base tá toda nos quadrinhos, basta saber adaptar, é isso que eu tô falando, e temos isso aqui magistralmente feito. Outros personagens no filme estão mandando muito bem em suas atuações. Colin Farrell, que interpreta o Pinguim, está simplesmente irreconhecível, e sinceramente, isso é ótimo. A partir do momento em que um ator do calibre e a fama do Colin Farrell fica irreconhecível não só sobre a maquiagem, mas sobre todos os trejeitos e os próprios elementos de sua atuação, é simplesmente impressionante. As cenas de luta do filme, muito inspiradas nos jogos, também são muito competentes em mostrar uma nova vertente do Batman no cinema, já que em todos os outros filmes do Batman, esse é o primeiro que temos lutas realmente boas, né? Batman do Nolan. Outros protagonistas são bem melhores adaptados que suas versões anteriores, como é o caso da Mulher Gato e, claro, o maior antagonista do filme, o Charada. O Charada é um vilão do Batman que requer um certo desapego com o visual em suas adaptações. Pensa comigo, o cara é um psicopata super inteligente que usa um terno verde cheio de pontos de interrogação e sua maneira de causar o caos é fazendo charadas pro Batman resolver. E se lembra quando eu falei que em transformar elementos diegéticos em um elemento também verossímil? É esse o ponto aqui. O Charada de Paul Dano é uma espécie de incel, um psicopata fascinado por charadas que pensa que está fazendo justiça em Gotham e reunindo uma comunidade online de outros psicopatas para causar o caos na cidade como maneira de purificar Gotham de seus pecados. O visual e toda a pegada do Charada aqui é inspirado no serial killer Zodíaco que existiu na vida real. E a atuação de Paul Dano, que já tem uma carinha de maluco, transparece muito bem esse lado psicopata do personagem, que pra mim é uma excelente adaptação. Já a Mulher Gato tem muito mais importância aqui no filme do Nolan, por exemplo, e é muito bem interpretada pela Zoe Kravitz. A inspiração para o personagem do filme é retirada diretamente de Batman 1, onde temos Selina Kyle vivendo uma vida cercada de crimes e tudo de ruim no mundo.
porém, sempre sendo aquela personagem que consegue se virar e se proteger. Eu poderia fazer igual o que fiz no vídeo do Superman e passar o filme todinho cena por cena, mas aqui eu quero me concentrar mais na mensagem que The Batman passa sobre o personagem e destacar a visão de Reeves sobre o Batman e como ela é extremamente certeira. Todos os acontecimentos do filme têm uma razão para acontecer. Batman começa o filme como um vigilante que entendeu o seu papel na cidade. Porém, ainda leva tudo aquilo como um projeto, como se a qualquer momento ele possa ser convencido de que não é tão útil. Seu juramento de proteger Gotham possa se quebrar. Posteriormente, temos os assassinatos e de forma muito sutil o filme coloca a questão do paradoxo do Batman. O paradoxo do Batman pode ser resumido na seguinte frase: em Gotham, será que existem muitos malucos e psicopatas por conta do Batman? Ou o Batman existe por conta de tantos malucos e psicopatas? E aqui é a mesma coisa. O Charada deixa claro que ele quer a ajuda do Batman, como se o Batman fosse, na verdade, um maluco exatamente igual a ele. E entender isso do personagem é um nível que nenhum diretor chegou antes desse filme. O Batman é um maluco. Pensa comigo, um bilionário sofre um trauma quando criança, perde seus pais para o crime e decide treinar a ponto de se transformar numa máquina de moer ossos com vários apetrechos sob o codinome Homem-Morcego em um traje de couro preto. Esse cara só pode ser maluco. E toda a dinâmica que é explorada do Batman em relação aos seus vilões é essa. O Batman é mais ou menos louco que eles. E aí o próprio filme responde essa pergunta pra gente. Ao final do filme, na cena derradeira da inundação do Gotham Square Garden, o Batman finalmente entende seu papel na cidade de Gotham, muito impulsionado também pela quase morte do Alfred provocada pelo Charada no meio do filme. A descoberta dos pecados de seu pai e o sacrifício final que ele precisa fazer para salvar as vidas das pessoas na inundação mostra tudo isso. E aí, retornamos ao início do filme. Bruce está fazendo uma anotação em seu diário. E então temos ele sintetizando tudo isso que eu acabei de falar. Nessa última atualização, ele conta que causou um efeito em Gotham, mas não aquele que ele achava que iria causar. A vingança, ela não mudará o passado, ela precisa se tornar mais. As pessoas precisam de esperança, esperança de saber que existe alguém lá fora lutando por elas. A cidade tem raiva, está ferida. Mesmo após as feridas se fecharem, as cicatrizes ainda ficam lá. Mas se conseguirmos superá-las, essas mesmas cicatrizes podem nos dar poder. Poder de suportar a dor e ter forças para lutar. E galera, isso é muito Batman. O Batman é um ser das trevas, porém também é um ser de luz. Por mais que os criminosos sintam medo do Batman propositalmente, coisa que já nos primeiros 15 minutos de filme é deixado bem claro, ele também é uma figura que precisa representar o bem e a esperança para aqueles com quem ele salva. The Batman, para mim, foi uma grande surpresa. Um filme por um diretor que entendeu os personagens e conseguiu adaptar grande parte de seus elementos diegéticos em um tom mais realista. Mais realista até que o próprio Batman de Christopher Nolan, sem perder os elementos essenciais desses personagens e da própria mitologia do Batman. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, tô sempre trazendo vídeos sobre quadrinhos e tudo aquilo que cerca essa mídia maravilhosa. Se você não viu o vídeo sobre as histórias das mensagens de super-heróis do Brasil, ele tá aparecendo na sua tela agora. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.